Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC, e neste faremos o comentário, ou a segunda parte de comentários da prova do Enem 2013, da prova de matemática. Vamos abranger nesse vídeo, ou comentar neste vídeo, as questões de número 141, a questão de número 145 da prova amarela. Bom, a primeira questão vem com o seguinte, que é a questão 141 desta prova amarela, vem com o seguinte enunciado. Uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro, março de 2012, e com isso obteve este gráfico. Então, houve um acompanhamento, e em termos gráficos, estatísticos, podemos dizer assim, nós temos aqui esta apresentação gráfica em que o eixo vertical, nós temos o número de compradores. Em relação ao eixo vertical, nós temos as grandezas dos meses de janeiro, fevereiro e março. Em termos das colunas, nós temos a coluna negra ou preta, representando o produto A, e o cinza, a coluna em cinza, ou as colunas em cinza, representam o artigo B. Bom, estudando esse gráfico, nós temos que ver o seguinte, a seguinte informação a mais. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Então, a loja resolveu fazer um sorteio para os seus fregueses e um prêmio para cada, um para quem adquiriu o produto A e bem como um outro prêmio para o comprador do produto B. A pergunta do problema: qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Aí, senhores, nós temos aqui essas 5 alternativas, 1 por 20 avos, 3 por 242, etc., até os 7 quinzeavos. Qual dessas razões representa a probabilidade para esse sorteio? Então, nós temos aqui uma questão de probabilidade. É um conteúdo que não é tão simples. Vamos ver se a gente fazendo aqui uma revisãozinha, dá para alertar um pouco. Então, a definição de probabilidade, denominando aqui de P, a probabilidade de ocorrer um determinado evento A em um espaço amostral equiprovável é a razão entre o número de elementos do evento sobre ou dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Em geral, simbolizamos na formulazinha probabilidade de A é igual ao número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Também podemos representar, de uma maneira mais simples, a probabilidade de resultado favorável é o número de resultados favoráveis, que é o NE, dividido pelo número de resultados igualmente possíveis. Bem, senhores, com essa revisãozinha, vamos tentar resolver o nosso problema. Então, a princípio, nós temos que ele pede a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012. Então, a probabilidade do A inter B. Nós vamos jamais decifrar alguma coisa a respeito. Mas vamos fazer aqui o seguinte a princípio. Determinar o número de compradores do produto A. Ou seja, vamos denominar o número do espaço amostral A. Então, senhores, o número de espaço amostral A, nós temos 10 mais 30 mais 60, que chegamos ao 100. Pessoal que adquiriu o produto A em número de 100 pessoas. Da mesma maneira, o número de pessoas que adquiriram ou compraram o produto B, denominando aqui o número de espaço amostral B, vem ser quem? O 20, é o cinza, né? Mais o 20 e mais os 80, chegando ao total do espaço amostral 120 pessoas. Bem, senhores, vamos agora partir para a revisãozinha que nós vimos agora, ou seja, vamos denominar de A o evento do ganhador do prêmio do produto A ter feito a compra em 2012, ou seja, para que
a condição desse evento A, nós vamos trabalhar com o mês de fevereiro. E no mês de fevereiro, o comprador A, que é o em preto, em cor preta, coluna preta, em número de espaço amostral de A, é em número do evento A, melhor dizendo, é em número de 30. Nós temos no mês de fevereiro 30 pessoas que adquiriram esse produto A. Ou seja, para calcularmos a probabilidade, se fosse apenas a probabilidade desse evento no mês de fevereiro, como faríamos, né? Probabilidade do A no mês de fevereiro seria o número de elementos do evento em A, no mês de fevereiro, que é em número de 30, dividido pelo número de espaço amostral de A, que nós vimos que é em número de 100. Teremos, então, a probabilidade para A ou do A em número de 3 para 10. Pela mesma maneira, ou da mesma maneira ou forma, vamos comparar o denominado de B, o evento do ganhador do prêmio do produto B, ter feito a sua compra em fevereiro de 2012, denominando ou simbolizando aqui pelo N de EB, que no caso é 20. Da mesma maneira, se fosse apenas o caso do evento B, para o seu cálculo da probabilidade dele ter adquirido em fevereiro, como seria o seu cálculo? O P de B, probabilidade deste evento B, será o número de elementos do evento B, que nesse caso, no mês de fevereiro, é em número de 20, dividido pelo seu espaço amostral. O espaço amostral do B é em número de 120. Senhores, simplificando 20 pelo 120, chegamos a 1/6. Bom, aqui nós temos individualmente, se fosse apenas a condição do A, probabilidade do evento A, e bem como a do B. Mas o problema, senhores, é que ele pede para que venha a ser os dois nesse caso. Então, como vamos ter que fazer? Uma pequena revisãozinha. Eventos independentes são aqueles que não exercem ação entre os mesmos. No caso, no nosso problema, os eventos A e B não existem ou possuem interferência entre si. Isto é, cada evento comporta-se de maneira como se fosse uma própria. Ainda podemos dizer que a condição necessária e suficiente para que dois eventos sejam independentes é que a probabilidade do produto seja igual ao produto da probabilidade. Então, a probabilidade da interseção, no nosso caso, é a probabilidade do evento A vezes a probabilidade do evento B. Bem, senhores, vamos agora aplicar justamente essa formulazinha. A probabilidade da interseção, nós temos que são dois eventos independentes, sorteio A, sorteio B, não tem nada a ver um com o outro, em outras palavras. E aqui podemos dizer, então, que a probabilidade do A inter B é a probabilidade do A, que vem ser, no caso, a razão 3/10, vezes a razão 1/6. E, senhores, fazendo essa continha, simplificando aqui o 3 pelo 6, né? Fica 1 vezes 1 dá 1, e aqui passa a ser 2. Então, podemos dizer que a probabilidade do A inter B equivale à razão 1/20. Em relação às nossas alternativas, nós temos a opção, ou então a alternativa A, ou seja, 1/20 avos. Então, gente, aí uma das maneiras de você resolver esse tipo de questão. Vamos à questão 142, uma questão até um pouco esticada. Ela cita o seguinte: durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que sejam fixado um sistema de coordenadas cartesianas XY e representa na lousa a descrição de 5 conjuntos algébricos. É o 1, 2, 3, 4, 5 que se segue. Então, senhores, o professor vai traçar o pede para ser fixado um sistema, e nesse sistema você vai ter que representar essas 5 descrições. Bom, a seguir o professor representa corretamente os 5 conjuntos sobre uma mesma malha quadriculada, composta de quadrados com lados medindo uma unidade de comprimento, e obtendo a seguinte figura. Qual dessas figuras foi desenhada pelo professor? Então, senhores, resumindo a situação, nós temos que representar essas 5 situações
em um mesmo plano cartesiano, ok? E verificar no final qual dessas malhas, né, aqui já desenhadas, representam melhor essas 5 observações ou condições. Então, vamos fazer aqui o seguinte, vamos aqui partindo das observações, vamos partir da mais simples, né, para a nossa solução. Nós temos aqui o seguinte, ó, a informação 5 é o ponto 0, 0. Em outras palavras, é o ponto origem. Em todas as representações do professor, nós temos o ponto origem presente. Então, essa observação não vai resolver nada. A informação de número 4. Quadrado, informação 4, trata-se de um quadrado de vértices 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2. Você verifica que todas as coordenadas são positivas. E como trata-se de vértices de um quadrado, esse quadrado, gente, está onde? No primeiro quadrante. Nada mais, nada menos, esse quadradinho que representa o olho esquerdo da nossa figura. Então, para nós estamos de frente, o direito. Quadrado do primeiro quadrante. E a informação 3, as coordenadas menos 1, 1, menos 1, 2, menos 2, 1, menos 2, 2, representa o que, gente? O quadrado do segundo quadrante. Ou seja, esse quadradinho da figura no segundo quadrante. Também não vai resolver, não fornece nada, porque todas as figuras possuem essas 3 informações em comum. Então, vamos ter que partir para a resolução do problema, para a opção da escolha. As informações, já matamos, digamos aí, a informação de 3 a 5, ficamos então com as informações 1 e 2. Bem, senhores, então a informação 1, o que nós temos dessa informação é uma circunferência x2, y2 igual a 9. Senhores, nada mais, nada menos, só para dar uma revisadazinha aqui, nós temos o que? Uma equação generalizada de circunferência, em que o centro é a origem, x2 mais y2 igual a r2. O centro é a origem. Para você determinar o raio, nós ficamos com r ao quadrado igual ao 9. Se r ao quadrado é igual a 9, dimensão, trabalhamos modular, o raio é o vale 3, r igual a 3. Bom, gente, com essa informação, ou seja, com a informação 1, dá para a gente verificar o quê? Com essa informação, eliminamos as opções A e B, ou seja, as circunferências que possuem o raio 9. Você verifica aí na nossa figura. Vamos à afirmação 2. A afirmação 2, ela cita assim: é uma parábola de equação menos x1 menos x quadrado, y igual a menos x quadrado menos 1, com x variando de menos 1 a 1. Então, nós temos que nessa parábola, uma revisão também, nós temos que era na estrutura completa, é y quadrado igual a x2 mais by mais c. Tá? Nós temos aqui, esse y2, tem uma margem de erro aqui, não existe. É y, repetimos, igual a x2 mais bx mais c. Este a, que é o coeficiente da variável segundo grau, na nossa parábola a ser estudada é menos 1. Significa o que, gente? Que a concavidade dessa parábola está voltada para baixo. O B está ausente, o termo em B é 0. E o termo em C, é o termo independente da parábola, ela vale, ou está valendo, o menos 1. Então, senhores, nós temos nada mais, nada menos, a interseção, o C valendo menos 1, é a interseção deste grafo de parábola com o eixo y. Ou seja, com essa informação que A é menos 1, concavidade para baixo, eliminamos a opção C. Você vai ter que voltar ao gráfico. E, finalmente,
Sendo C menos 1, ele nos fornece o intercepto 0, menos 1 da parábola com o eixo y, nós podemos dizer que eliminamos a opção D. Então, gente, o que ficou para a opção em termos de escolha? Podemos afirmar que a opção correta é a opção E. É a opção que possui a circunferência de raio 3. A concavidade da parábola é voltada para baixo, que é a boquinha aqui do boneco, e passa pelo ponto ou intercepto menos 1 em relação ao eixo Y. Ou seja, a opção correta do problema é a opção E. Senhores, vamos a 143. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade de 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza no reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando esse reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade para 500 metros cúbicos, cujo escoamento de água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser 2, 4, 5, 6, 8. Bom, gente, então aqui nós temos que chegar a determinar a quantidade de ralos do novo reservatório. Ok? Bom, vamos resolver esse problema usando a regra de 3 composta, a princípio da maneira tradicional. Ou seja, vamos tomando aqui as grandezas, né? No caso, a primeira frase nos fornece 900 metros cúbicos. O volume é a primeira grandeza. E vem aqui, no caso, o número de ralos, que é em número de 6, e em número de 6 horas o tempo. Então, a primeira frase que nos fornece o volume existente, o volume do reservatório antigo, 900 metros cúbicos de volume. Ele possui 6 ralos e demora 6 horas, ele estando cheio, né, para o seu esvaziamento. Agora vamos à situação nova. O novo tanque ele deve possuir 500 metros cúbicos. Ele pergunta, na situação do tempo de 4 horas, 4 horas a ser realizado o serviço de escoamento, quantos ralos são precisos? Bom, senhores, temos aqui então as grandezas. Trata-se, no caso, de uma regra de 3 composta, motivo. Nós temos além de 2 grandezas para o cálculo do problema. As regras de 3 simples só possuem 2 grandezas. Então, de 3 em diante, denominamos regra de 3 composta. Bom, então, para a resolução, usando o caso tradicional, é o casinho da seta. Tomamos uma seta, no caso vertical, indicando o sentido do pedido. Reflexo inicial, ou então, primeiro pensamento. Verificar se as grandezas volumes, ou volume e número de ralos, são grandezas direta ou inversa. Então, uma das maneiras, né? Se 900 metros cúbicos precisam de 6 ralos para ser, digamos, evacuado, né, o conteúdo, se você diminuir o número de volume, ou o número do volume para 500, 900 para 500, em outras palavras, menos volume, vai precisar de mais ralo? Não. Então, à medida que você diminuir o número de volume, ou do volume, vai diminuir também o número de ralos. Então, essas 2 grandezas, gente, são consideradas diretamente proporcionais. Agora, vamos ao pensamento de número de ralos e o tempo. Uma das maneiras do pensamento, da ideia, se digamos, o volume é preciso de 6 horas, você usando 6 ralos. Se você diminuir o número do tempo, ou seja, diminuir o tempo para 4 horas, será que vai ser necessário diminuir também o número de ralos? Ou seja, se com 6 precisamos de 6 horas usando 6 ralos,
Se diminuirmos o número de tempo para 4, vamos diminuir o número de ralos? Negativo, né, gente? Essas duas grandezas são inversamente. Então, vamos construir a nossa condição de equação de resolução. Temos que inverter essa aqui. Isolando logo a primeira, né? Podemos dizer que ficamos com 6 sobre x igual, aqui vamos continuar, que elas são diretamente, descem do jeito que estão. Agora essa aqui você vai ter que inverter, em outras palavras, a setinha vai ter que chegar à condição de ser decrescente, apontar para baixo. Então, 4 sextos. Bem, senhores, para concluir o problema, vamos trabalhar essa equação. Uma das maneiras, podemos cancelar os dois zeros, ou seja, os dois zeros do 900 e os dois zeros do 500. Ficamos então com 6 sobre x igual a quem? 9 vezes 4, 36. 5 vezes 6, 30. Né? Ou seja, 36 é o 9 vezes o 4 e 5 vezes 6 é o 30. Repetimos a primeira. E aqui, senhores, vamos cruzar, né? Ficamos então com 36x igual a 180. Se bem que você pode simplificar também. Bom, então, para chegarmos ao final, ou seja, o cálculo do x, dividindo essa equação por x, então 36 passando a dividir, o segundo membro, chegamos então a x valeu igual a 5 ralos, e a alternativa correta do problema é a alternativa opção C. Bom, gente, aí uma das maneiras de você resolver a regra de 3. Mas vamos ver uma outra aqui que é bem interessante. O pedido é o mesmo, né? Vamos usar a regra de 3 composta, né? Conforme os dados que nós já vimos aí do problema, que são 966 e aqui o nosso 500, 4 horas e o pedido, o número de ralos. Bom, nesta outra maneira, você não precisa usar a condição de grandeza das setinhas, né, de grandeza diretamente e inversamente. Como é que você procede? Você escreve logo essa razão aqui. Como? Usando x igual a 6. Começa por ela. Aí raciocina sempre, se é uma regra 3 composta, você usa sempre o pedido em relação às outras grandezas. No caso aqui, você faz só o seguinte, ó. 900 metros cúbicos. Precisamos de 6 ralos para evacuar ou fazer o serviço. Com 500 metros cúbicos, vamos precisar de um número maior ou menor de ralos? Menor de ralos, né? Se com 900 para evacuar o produto, precisamos de 6 ralos, diminuindo o volume, vamos também diminuir o número de ralos. Então, ó, 900 precisamos 6 ralos, com 500 precisamos um número maior ou menor de ralos? Menor. Então, a razão que você vai escrever essa aqui. E como a resposta é menor, o 500 vai para o numerador. Ou seja, ficamos com 500 sobre 600. Em outras palavras, a resposta é que vem para o numerador. Se fosse o maior seria o numerador. Como aqui, por exemplo, número de ralos e o tempo. Em 6 horas, ou trabalhando 6 horas, precisamos usar 6 ralos. Com 4 ralos no trabalho para evacuar, precisamos de um número, com 4 horas de trabalho, precisamos de um número maior ou menor de ralos. Com 6 horas, precisamos, digamos, fazer o serviço com 6 ralos. Com 4 horas ou em 4 horas, precisamos de um número maior ou menor de ralos? Maior, né, gente? Então, se é maior, a resposta maior é quem? É o 6. Então, nós vamos trazer para cá 6 quartos. Pronto. Acabou, já temos o x isolado. Vamos trabalhar esse produto. 6 vezes o 500 sobre o 900 vezes os 6 quartos. Uma das maneiras, podemos cancelar novamente aí os dois zeros do 500 e do 900. Ficamos com 6 vezes 5, 30. 30 vezes o 6, chegamos a 180. E 9 vezes o 4, 36. 180 dividido por 36 é 5, que é o número de ralos. E a opção correta do problema, lógico, continua sendo a mesma, que é a C. Então, senhores, aí uma outra maneira interessante
de você resolver regra de 3 ou simples ou composta. Bom, vamos à questão 144. Uma fábrica de fórmica produz placas quadradas de lados de medida igual a L centímetros. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades e na caixa é especificada a área máxima S, que pode ser coberta pelas N placas. Continuando, devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S não fosse alterada. Quer dizer, a área da primeira caixa continua sendo a mesma área da segunda. Problema: a quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa será igual a X é o N sobre o 9, é o N sobre o 6, é o N sobre o 3, é o 3N ou 9N. Bom, gente, vamos, em outras palavras, ter que determinar o valor do X em função do N, ok? Então, uma das maneiras de chegarmos lá, vamos fazer o seguinte: placas quadradas, modelo 1, que é a primeira condição aqui acima. Então, nós temos medida do lado, conforme ele disse que a medida de cada lado da placa é Y. Então, senhores, se cada placa é quadrada e de lado Y, a área de um quadrado é quem? É o lado ao quadrado. Então, aqui vai ficar como? Y ao quadrado. Ou seja, a área de que a caixa com N unidades, a área S total, digamos assim, a área máxima S dessas N placas é N vezes a área de uma. Ok? Então, nós temos aqui a área da caixa inicial, vamos chamar assim, que ela possui N unidades de placa. Se uma placa, repetimos, de lado Y, é Y ao quadrado a sua área, e ela comporta N placas, a caixa comporta N placas, N unidades, a área será dada por N vezes Y ao quadrado. Bom, doutores, vamos agora batalhar pelo caso 2, as placas quadradas de modelo 2, que é de baixo. Então, vamos nós. A medida de cada lado passou a ser quanto? 3Y. Devido à demanda, a fábrica triplicou a medida anterior. Então, se a medida anterior era Y, a medida de cada lado passou a ser 3Y. Continua quadrado. A área de uma placa quadrada é o lado ao quadrado. Então, ficamos com 3Y ao quadrado, que passa a ser quem? Olha bem, gente, propriedades de potência, 3 ao quadrado é o 9Y ao quadrado. Ou seja, 9Y ao quadrado é a área de uma plaquinha. Mas a área da caixa com X unidades será quem? X vezes a área de uma placa. Repetindo, a área da nova placa é 9Y ao quadrado. Conforme a informação do problema, ele cita que nessa caixa 2, ela comporta X placas. Então, senhores, a área que ele pede para permanecer a mesma, ou seja, o nosso S, vai ficar valendo quem? X vezes o valor de uma. Só que é idêntico ao anterior, igual ao anterior. Bom, gente, então, para chegarmos ao final, ou seja, matar quanto equivale esse X, como as caixas possuem a mesma área S, vamos só igualar, né? X vezes 9Y ao quadrado é igual a N vezes Y. Aqui no caso, isolando ou dividindo essa equação pelo 9Y, né? Só para tirar logo, então esse 9Y você traz dividindo, vai ficar como? Ó, vamos cancelar o 9Y pelo 9Y, e N vezes Y ao quadrado vai embora. Vai ficar então quem? X é igual ao N dividido por ou sobre o 9. Então, senhores, terminamos o problema, isolamos o nosso X e verifica-se que a opção correta do problema é a opção A.
Gente, vamos aqui a 145. Num parque aquático existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto, de 1 metro de profundidade. E o volume desse cilindro inicial, dessa piscina inicial, é 12 metros cúbicos, cuja base tem raio R e o centro O. Então, nós temos aqui as duas piscinas. A piscina inicial é a maior de raio R, centro O. Bom, deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, a ilha de lazer aqui. Também na forma de cilindro circular reto, cuja base estará no fundo da piscina e com o centro da base coincidindo com o centro do fundo da piscina, conforme a figura. Então, gente, são dois círculos concêntricos, né, aqui no caso, possuindo o mesmo centro. O raio da ilha de lazer será um R minúsculo. Esse R minúsculo é o raio da ilha. Deseja-se que, após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água da piscina, na piscina, tenha um volume de, no mínimo, 4 metros cúbicos. Então, você tem a piscina grande, vai construir uma ilha no interior desta piscina, e ele, no final de contas, quer que a área da água, o volume, desculpa, da água, possua, ou seja, no mínimo 4 metros cúbicos. Então, nós temos aqui a piscina em si, circulando a ilha, e a piscina maior. Vamos considerar 3 como o valor aproximado do π, e para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer R, em metros, estará mais próximo de. Então, senhores, em outras palavras, ele está interessado que você calcule o valor desse R, ou seja, do raio minúsculo, né, do raio da ilha, né, em metros. Então, o volume da piscina antiga possui 12 metros cúbicos, conforme dado o problema, e ele está interessado no valor máximo do R minúsculo. Bom, senhores, então vamos ter que nos agarrar aqui com o espaço destinado à água da piscina, que tem o valor no mínimo de 4 metros cúbicos. São os dados fundamentais da questão. Volume da piscina, repetimos, a velha piscina antiga, antes da ilha 12 metros cúbicos. O que ele pretende determinar é o raio máximo da ilha, e de formas que o volume da água seja no mínimo, né, dessa piscina, com a referida ilha, seja no mínimo 4 metros cúbicos. Então, senhores, começando aqui a resolução, o espaço destinado à água, pela figura dá para a gente citar que vai ser quem? O volume da piscina menos o volume da ilha. Ou seja, e esse volume de água, que é bem como essa diferença, deve ser sempre maior ou igual a 4. Bom, gente, vamos aqui trazer algumas figuras para nos ajudar um pouco o raciocínio. Então, nós temos aqui, são figuras cilíndricas, a piscina maior, né, a piscina em si, ela possui um raio R, a sua altura é 1. A figura da ilha também é um cilindro, possuindo um raio menor, R minúsculo, que é justamente o nosso problema. Bom, então vamos aqui começar os nossos pensamentos aplicando. O espaço destinado à água, conforme nós já vimos, é o volume da piscina menos o volume da ilha. E esse valor, essa diferença, tem que ser maior ou igual aos 4 metros cúbicos. Vamos ao volume da ilha. O volume da ilha central, nada mais, nada menos, é o volume de um cilindro. Se isso é um volume de um cilindro, para chegarmos ao cálculo do volume de um cilindro, precisamos da área da base e multiplicar pela altura. Ele pede, a área da base é um círculo, no caso sai por intermédio πr ao quadrado, e a altura nós já temos que é 1. Então, trabalhando conforme o citado no enunciado, o π ele pede para você trabalhar com valendo 3, e o r vai ficando, né? R ao quadrado, que é o nosso problema.
vezes 1. Gente, operando 3R² vezes 1, nós podemos dizer ou citar que o volume dessa ilha, em função do R minúsculo, é o 3R². O que vamos fazer? Vamos partir desta diferença e substituir, né? Para o cálculo do volume. Para o cálculo do R, desculpa. Vamos usar volume da piscina. Nós já temos que é do princípio 12. Menos volume da ilha. O volume da ilha, senhores, é o 3R². Isso deve ser o quê? Maior ou igual a 4. Bom, o que vamos fazer? Resolver essa equaçãozinha aqui. Então, uma das maneiras, vamos trazer o 4 a primeiro membro, ele vem negativo. Ficamos com 12 menos 4 menos 3R² maior ou igual a 0. Operando o 12 menos o 4, ficamos com 8. Repetimos, menos 3R². Bom, podemos até ficar assim, mas eu vou pegar isso aqui por menos 1. Ou seja, multiplicando essa equação por menos 1, passamos a ficar com 3R positivo, o 8 negativo, e invertemos o sinal da equação, passando a ser menor ou igual a 0. Senhores, vamos finalizar o problema para o cálculo do R com essa equação. Uma das maneiras para determinar qual delas representa o máximo desse valor de R, vamos tomar a equação e determinar sua raiz. Então, para isso, você transforma a inequação em uma equação, ou seja, ficamos com 3R² menos 8 igual a 0. Isolando o R², ficamos com 8 terços, que extraindo a raiz quadrada, aliás, dividindo 8 por 3, ficamos com o R na dependência de extração, mais ou menos a raiz quadrada do 2,66, que é a aproximaçãozinha aqui do 8 terços. E extraindo a raiz quadrada de 2,66, ficamos com a aproximação de mais ou menos 1/6. Senhores, nós temos então que para representar essa inequação, trata-se de uma equação quadrática, com cavidade da parábola voltada para cima, porque o A é positivo, e as duas raízes, uma em menos 1/6 e a outra em 1/6 positivo. Bom, mas vamos trabalhar aqui com o seguinte, essa inequação, ela possui valor gráfico em termos da parábola abaixo negativo, e nas laterais, né, menores do que menos 1,6 e maiores do que 1,6 são valores positivos. Mas a inequação é menor ou igual a 0. Então, senhores, o que interessa a essa inequação são os valores interraízes, ou seja, de 1 menos 1,6 a 1,6. Ok? Então, ele está interessado que seja a condição máxima, como o raio é um valor positivo, trabalhamos de 0 a 1/6. E em termos de condição de maior valor possível para essa medida, aproximadamente, senhores, é o 1,6, ou seja, o R máximo é o 1,6, que justamente satisfaz a condição da inequação. Bom, a opção correta do problema é a A. A seguir, temos aí, ou deixamos para o nosso próximo vídeo, as 5 questões seguintes dessa nossa prova amarela de matemática. Então, nós temos aí essas 5 questões. E no mais, gente, deixamos aqui um pouco de turismo em nossa cidade, nossa terra, Cascavel, com a seu centro histórico, e bem como as fotos, né, os posts mais antigos e mais recentes da nossa igreja matriz. No mais, gente, um abração, bons estudos e até a próxima.